Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Somos estudantes do curso de Direito na UNEF, Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana. Nosso grupo é composto pelos seguintes integrantes: Beatriz Vacelo, Isi Valentim, Ítalo Matheus Cardoso, Poliana Boaventura, esta que vos fala, e Silton Nascimento. Esta apresentação integra o componente curricular Projeto Integrador Direito dos Contratos, do quarto semestre noturno do período letivo de 2021.1, sob a orientação do querido professor Cláudio Roberto Camperlingo de Araújo. O tema que abordaremos diz respeito à perspectiva da mediação na relação contratual. Neste sentido, daremos enfoque à importância da mediação como ferramenta para a renegociação de contratos de locação. Sabemos que a pandemia dificultou ou até mesmo impediu, em alguns casos, o cumprimento de diversas obrigações. Sendo assim, foi possível acontecer uma relativização. Tal temática surgiu em decorrência de uma maior demanda de renegociações em contratos locatícios, frente à crescente taxa atual de desemprego. Diante disso, de que forma a mediação poderia contribuir para a manutenção do vínculo obrigacional e a mitigação dos prejuízos entre os contratantes? Vale ressaltar que o objeto de estudo em pauta refere-se ao contrato de natureza civil e trata-se de uma abordagem de ampla relevância social, científica e jurídica que permite pontuar os aspectos sociais do contrato. Em seguida, os colegas falarão estes tópicos de uma forma minuciosa, que são os impactos da pandemia nas relações contratuais, a mediação na renegociação dos contratos locatícios e o ordenamento jurídico no contexto pandêmico. Boa noite, eu sou Silton Nascimento de Matos, aluno do curso de Direito da Faculdade UNEF. Eu vou esclarecer um pouco do que seria o objetivo geral e os objetivos específicos do nosso trabalho. O objetivo geral consiste em avaliar a importância da mediação como ferramenta de renegociação dos contratos de locação em tempos de pandemia. Já o objetivo específico está em conhecer os efeitos da pandemia mundial, identificar a relação contratual existente entre o locador e o locatário, reconhecer a mediação como importante instrumento nas relações que envolvem os contratos locatícios, bem como analisar os entendimentos jurisprudenciais do caso. Bem, pessoal, nesse momento falaremos um pouco dos impactos da pandemia nas relações contratuais. Mas antes de adentrarmos na parte da jurisprudência, das leis, do direito em si, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão que outrora parecia tudo ser tão simples, mas de repente se tornou tão complexo, né? Quando eu paro para imaginar que várias tardes de domingos, feriados, a gente buscava nossa família, levava para praças públicas, né, para praias, para poder desfrutar de momentos maravilhosos, consumindo com aquele vendedor de sorvete um sorvetinho gelado, água de coco, e de repente a gente saía dali, ia para alguns bares, restaurantes. À noite éramos atendidos por garçons que muitas das vezes não tinha vínculo empregatício naquele estabelecimento comercial, mas que todos estavam ali com um objetivo de levar o seu sustento para casa ao final do dia, né? Tudo que aquilo que parecia ser tão simples, se a gente for parar para analisar todas as partes envolvidas nesse momento, busca o seu sustento. Imagine também quantos comércios, quantos pequenos empresários têm que pagar altos impostos, né? Manter a folha de pagamento de seus funcionários, ainda que um apenas,
mas tem que manter a folha em dia, pagar aluguéis com contratos muito rígidos na maioria das vezes, com muitas cláusulas, né? Muito mais a favor de quem está locando o seu imóvel do que realmente as vantagens para o contratante em si. Imagine que todos têm um objetivo em comum, que é justamente manter seus compromissos em dia e que de repente, por determinações, decretos de medidas sanitárias, isso tudo em grande parte relacionado a serviços não essenciais, se deparam com um grande dilema: fechar as suas portas, deixar de ir até aquele local, vender o seu produto. Nesse momento de grandes discussões, de grandes problemas, notícias de pandemia e de determinações, a gente começa a fazer uma reflexão de até que ponto o Estado pode interferir nas relações contratuais privadas, né? Haja vista que é uma relação bilateral onde existem deveres, direitos, obrigações ajustada em ambas as partes, né? Ano passado houve projeções que 2020 e 2021 o PIB estaria em queda por conta da pandemia, que impacta diretamente nas relações da cadeia de consumo. Na teoria geral dos contratos, o direito privado, no direito privado, tais efeitos, né, em detrimento do Covid-19, enquadram-se em conceitos de caso fortuito, de força maior, né? Quando há uma inexecução involuntária da obrigação assumida no instrumento firmado, né? Não podendo ser compelido ao cumprimento, tendo em vista o fato superveniente, né? Quando falamos de contrato de locação, o Código Civil assegura um direito do locatário de recorrer ao Poder Judiciário para que seja revista todas as cláusulas outrora colocado e firmado em contrato. E para tal situação, temos no artigo 421, temos no artigo 422, 393, né, leis que embasam essa análise mais profunda do caso. Cada demanda judicial, na verdade, de natureza contratual de locação, deve ser analisada de forma particular, né? Com vistas a evitar muitos oportunistas que nesse momento surgem, né? Haja vista que existe uma grande diferença entre uma dificuldade temporária, né, do não cumprimento de uma obrigação por conta da situação e uma impossibilidade de cumprir a obrigação de forma contínua. Para tais situações, a mediação na renegociação de contratos locatícios se faz muito presente por meio de advogados e de leis que garantem esses ajustes, né? Logo em seguida, a gente vai estar falando sobre mediação, algo mais concreto e palpável, explicado por nossa colega em sequência. Essa reflexão maravilhosa e uma análise profunda da nossa colega Izzy, abordarei sobre a mediação na renegociação de contratos locatícios. Logo no início da pandemia e instalação de uma crise iminente, foram pensadas algumas alternativas na nossa legislação. Foi tentado inclusive o projeto que proibia o despejo por falta de pagamento durante o estado de calamidade. Entretanto, a proposta foi vetada e o projeto houveram algumas mudanças, tornando-se aí a lei número 14.010, de 10 de junho de 2020. Então, por assim dizer, que a mediação entre as partes é fundamental para a continuidade, pensando em uma solução para os dois lados,
visando aí um ponto de equilíbrio entre os envolvidos. O locador, por um lado, tem aquele imóvel como uma fonte de renda, muitas vezes única fonte de renda. O locatário, por outro lado, aquele que acabara de perder seu emprego, mas sempre foi um bom pagador. E aí, como resolver? Então daí vamos partir para a renegociação contratual. Renegociação essa que não venha prejudicar nenhuma das partes, que possa ser tratado ali mesmo, nessa revisão contratual, possa dar mais prazo, diminuir valores, enfim, algo que não prejudique nenhum dos lados. E lógico, tentar ao máximo resolver ali, não partir para o Poder Judiciário, para manter até a amizade entre o inquilino, entre o proprietário. Obrigado. Boa noite, turma. Meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouco sobre o ordenamento jurídico no contexto pandêmico. É inegável, né, que o Covid-19 não revogou o ordenamento jurídico, mas trouxe consigo muitas mudanças, como nos obrigar a trazer temas muito complexos da teoria do direito, como das criações de exceções não positivadas no ordenamento jurídico, do problema de afastamento, né, das regras abstratas para a luz dos casos concretos. Cremos, né, que de um lado não há ordenamento jurídico sem lacunas e de outro não há regras positivadas, né, regras jurídicas que sempre acompanhem a complexidade da realidade. Nós sabemos que o nosso ordenamento jurídico acompanha as grandes mudanças, grandes mudanças sociais, sendo a nossa pandemia, né, o Covid-19, uma dessas grandes mudanças. Uma das áreas mais afetadas, né, do ordenamento jurídico foi os contratos. Nós vimos, né, que os contratos, muitos existiam cláusulas, né, sobre coisas inesperadas, acontecimentos inesperados, e outros também não. Um dos exemplos que o professor mais citou, e eu acho importante, né, citar novamente, são os contratos, né, de festas, como casamentos, aniversários, que já estavam, né, já tinham feito os contratos, já estava programada bem antes da Covid, ninguém nunca esperava. E aí esses contratos, né, tiveram que ser feitos, com tanto os contratantes como os contratados sofreram, né, um pouco, não tinha como ressarcir todo mundo, mas como o ordenamento jurídico fez, todas as áreas tiveram que fazer, né, e por conta disso, né, por tudo que estamos vivendo, muito se fala na possibilidade de requerer por via judicial a revisão ou até mesmo exoneração da responsabilidade, alegando, né, o intuito de teoria da imprevisão ou até mesmo da força maior, já que era imprevisto, né? Não teria como prever uma pandemia, não teria como fazer uma cláusula sobre isso em um contrato.